O Antigo Testamento nos apresenta um remanescente cuja principal missão era levar para todo o mundo a bandeira da salvação e do verdadeiro Deus. Mas o que realmente aconteceu? Infelizmente, esse remanescente das nações não atendeu bem o chamado que eles receberam. Alguma coisa os levou para o caminho oposto e Deus teve que intervir drasticamente. Quer entender melhor essa história? Então assista esse vídeo até o final. Desde a fabricação do bezerro de ouro até o apedrejamento de Estevão, o remanescente das nações nunca viveu à altura das verdades que tinha recebido. Foram 1500 anos de oportunidades que fizeram do ponto central do Antigo Testamento não as vitórias conquistadas como remanescente, mas sim o seu fracasso em cumprir o seu chamado. Apesar dos diversos erros cometidos pelo antigo Israel, Deus nunca deixou de buscá-lo. Mas isso não duraria para sempre, e é isso que vamos descobrir hoje. Se você não sabe quem foi o remanescente das nações, eu convido você a clicar no link aqui no card ou na descrição. Assista ao primeiro vídeo dessa série para você entender melhor o assunto que vamos falar. Sem mais enrolação, vamos começar. A aceitação das ideias pagãs destruiu a nação durante o período do primeiro templo. Quantas vezes os profetas avisaram acerca do adultério de Israel com as culturas vizinhas? Em vez de trazer os pagãos para a luz do verdadeiro Deus, Israel absorveu as trevas de suas práticas. Alguns israelitas começaram a adorar as estrelas com seus vizinhos pagãos, enquanto outros misturavam sua própria religião à adoração de deuses estranhos, como podemos ver em Sofonias 1, verso 5, que diz assim: pois eles sobem a seus terraços e se curvam para as estrelas e os astros. Juram pelo nome do Senhor, mas também adoram Moloque. Sofonias 1, verso 5. Devido ao seu relacionamento com os pagãos, que não conheciam o Senhor, eles acabaram perdendo também o próprio conhecimento que tinham sobre ele. Os judeus começaram a criar uma certa arrogância espiritual, porque achavam que o simples fato de pertencerem ao povo que possuía a verdade, eles eram o povo especial, o remanescente, e por conta disso jamais deixariam de ser o único e exclusivo povo de Deus. Eles deturparam o conceito acerca da justiça de Deus e criaram uma falácia, na qual diziam que independente do que fizessem, Deus jamais derramaria seu juízo sobre eles. E é por isso que Deus os adverte através do profeta Malaquias, que disse: vocês cansaram o Senhor com suas palavras. De que maneira o cansamos? Vocês perguntam. Vocês o cansaram dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor e que ele se agrada deles. E também ao perguntar: onde está o Deus da justiça? Malaquias 2,17. Homicídio, adultério, roubo, incesto, idolatria, fornicação, tudo que poderia haver de pior no homem pecador era aquilo que os israelitas praticavam. As perversões religiosas haviam levado o povo a uma vida de depravação, não só espiritual, mas também moral. A situação era tão generalizada que o profeta Isaías chega a escrever o seguinte: por que continuam a atrair castigo sobre si? Vão se rebelar para sempre? Sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo. Estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergonhas e feridas abertas, e não há ataduras nem óleo para dar alívio. Isaías 1, versos 5 e 6. O afastamento da palavra de Deus foi tanta que levaram o povo a se dividir em dois reinos. A nação escolhida por Deus estava tão caída que se tornou uma presa fácil para os inimigos exteriores. Depois de séculos e séculos de aceitação de práticas pagãs, que por fim estavam completamente destituídos da proteção divina contra os exércitos inimigos. Depois de muita dor que o próprio povo causou a si mesmo por conta de seu afastamento de Deus, o Senhor ainda cumpriu suas promessas. Situações que deveriam ter acabado de uma vez por todas com a nação de Israel, como a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, os 70 anos de cativeiro na Babilônia e a morte pela fome de muitos que ficaram deixados para trás, não foram capazes de os destruírem por completo. Em vez disso, o Senhor trouxe de volta um novo remanescente à terra para reconstruir o templo e reerguer sua nação. Mas
em vez deste novo remanescente seguir o caminho reto que Deus havia traçado, começaram a cometer os mesmos erros de seus pais. Muitos do novo remanescente, incluindo muitos dos líderes espirituais, casaram com pagãs, uma prática que tinha trazido a ira de Deus justamente sobre seus antepassados. Veja qual foi a reação do profeta Esdras ao perceber isto. Quando ouvi isto, rasguei minha túnica e meu manto, arranquei cabelo da cabeça e da barba e me sentei, absolutamente pasmo. Esdras 9, verso 3. Isso porque, além dele ser fiel a Deus, ele também era muito grato ao Senhor por dar a eles uma segunda chance, como podemos ver em Esdras 9, verso 3, que diz assim: tudo o que nos aconteceu é castigo da nossa maldade e de nossa grande culpa. Ainda assim, recebemos um castigo muito menor do que merecíamos, pois tu, nosso Deus, permitiste que alguns de nós sobrevivêssemos como remanescente. Esdras 9, verso 3. Claro que às vezes vinha por parte da nação o arrependimento de seus pecados. Isso, de certa forma, produzia reavivamento. No entanto, infelizmente, eles haviam falhado na sua missão espiritual, que era o centro de sua aliança com Deus. E por conta disso, depois de mais alguns séculos após a Babilônia, o povo novamente volta a se tornar submissa a outra nação estrangeira, o grande Império Romano. Assim, o povo deveria ter conquistado o mundo pagão, acabou sendo conquistada. Depois de numerosas oportunidades para reafirmar sua aliança, o remanescente falhou mais uma vez. O grande pecado de Judá e Israel no Antigo Testamento foi o seu compromisso com o paganismo e idolatria. Porém, no Novo Testamento, eles foram literalmente para o outro extremo. Com medo de se contaminar novamente com influências externas, este povo remanescente isolou-se até quase se tornar inútil para a causa de Deus. Em vez de verem a lei como parte da sua religião, fizeram da lei a sua religião. Desta forma, Israel tinha os mandamentos, mas não tinha o conhecimento do doador dos mandamentos. Ouviam falar do amor de Deus, mas não reconheceram quando ele veio em carne. Estavam tão obcecados em preservar a verdade que acabaram, sem perceber, rejeitando a própria verdade quando ele viveu entre eles como pessoa. Para os líderes, leis, regras, normas eram mais importantes que praticarem o amor, o perdão e a tolerância. Veja o que Jesus fala sobre isso. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos, coam a água para não engolir o mosquito, mas engolem um camelo. Mateus 23, 23 e 24. Porque eram descendentes de Abraão no sentido literal, achavam que seriam para sempre filhos de Abraão no sentido espiritual. Mas essa não era a realidade que viviam. É claro que durante toda a história de Israel, muitos fiéis não se curvaram diante da idolatria. Esses fiéis sempre existiram ao longo da história. Sendo assim, no tempo de Cristo e depois, eles formariam o núcleo da nova igreja, ou podemos dizer, a igreja remanescente, assim como declarou o apóstolo Paulo. E vocês se lembram da resposta de Deus? Ele disse: ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. Romanos 11, 4, verso 5. Esses judeus, chamados ao verdadeiro conhecimento de Deus, dariam início à igreja cristã. Sendo assim, em todos os sentidos, a igreja ocupou o lugar de Israel em relação ao seu chamado, se tornando o novo remanescente. Tomou para si as mesmas funções, as mesmas promessas e também o mesmo propósito, o de ensinar ao mundo acerca de Deus, o Criador. Mas agora devia acrescentar o conhecimento do Filho de Deus que morreu pelos pecados do mundo. Os cristãos do primeiro século viam-se não como um remanescente exclusivo, mas como um remanescente universalmente aberto, não amarrado às fronteiras como era Israel, mas espalhados por todo o mundo. Mas, outra vez, devo dizer que, infelizmente, este novo remanescente não era muito diferente dos que precederam,
mesmo tendo o conhecimento suplementar de que o Senhor tinha vindo, sofrido e morrido como sacrifício pelo pecado. A igreja havia se tornado tão corrupta que passou a se tornar uma igreja anticristã, perseguindo aqueles que discordavam e tentavam viver a verdade que a própria igreja havia abandonado. O verdadeiro povo de Deus passou a viver escondido durante muitos anos, como havia profetizado João em Apocalipse 12, verso 6, que diz assim: a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Apocalipse 12, verso 6. Durante anos de apostasia, aquela que um dia era a igreja remanescente se tornou perseguidora do verdadeiro remanescente, que buscava durante 1260 anos preservar a verdade que tanto queriam destruir. Finalmente, com a chegada da Reforma Protestante, trouxe um enfraquecimento da chamada Igreja Mãe, fazendo com que diversas igrejas reformadas fossem surgindo. Mas à medida que o tempo passava, a teologia protestante tomou rumos muito diferentes. A predestinação, por exemplo, que dizia que uma vez salvo, salvo para sempre, além do batismo de crianças, a imortalidade da alma e o milênio terrestre eram apenas alguns destes ensinos. No espaço de pouco tempo, o racionalismo, a negação do sobrenatural e a aceitação da evolução como origem de todas as espécies por parte dos cristãos entraram em muitas denominações. Mesmo parecendo que tudo estava perdido novamente, ainda assim havia pessoas fiéis e elementos doutrinários puros podiam ainda ser encontrados. Embora muitas igrejas diferentes ensinassem tanta coisa diferente, ainda havia verdades fundamentais que permaneciam no tempo. Verdades que o povo inicial do Senhor promulgava e guardava e que aos poucos ou se perderam ou foram de tal maneira desvirtuadas que ficaram fora do alcance das multidões. O cristianismo, doutrinariamente, tinha se tornado uma profunda Babilônia espiritual. Assim, tal como tinha feito milhares de anos antes, quando o seu povo estava na Babilônia literal, o Senhor voltou a suscitar um povo que voltaria a encontrar, restaurar e promulgar essas verdades distintas que estavam ligadas ao começo. Ele voltaria a chamar um remanescente. Neste vídeo, fizemos uma breve viagem no tempo, mostrando que mesmo Deus suscitando sempre um novo remanescente, ele voltava a cometer o mesmo erro de sempre, de se afastar das verdades estabelecidas no Éden e espalhá-las em um mundo caído. Mas será que vai ser assim para sempre? Será que nunca existiu ou existirá um remanescente que cumpre exatamente o mandado de Deus para o seu povo? Bom, o nosso objetivo aqui é descobrir. Por isso, no nosso próximo vídeo, falaremos da história de um remanescente, que é igual em sua missão, mas diferente em suas atitudes, em relação aos do passado. Mas, será que esse é o verdadeiro remanescente? Se você está curioso para saber, então se inscreva aqui neste canal para você não perder conteúdos novos. Estamos lançando vídeo toda semana e você não vai querer perder nenhum. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e não deixe de comentar aqui embaixo. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.